Just dropping nicely. Ezequiel! A África do Sul tinha a bola. Por 58% desta partida, eles controlaram o jogo. Pressionaram, avançaram, circularam o campo do Canadá com o que parecia domínio total. E mesmo assim, quando o apito final soou, o placar marcava a África do Sul 0, Canadá 1. Deixe isso absorver por um segundo. Isso não foi apenas um resultado. Foi uma lição de eficiência fria, implacável e cirúrgica. E se você não assistiu a essa partida do começo ao fim, perdeu uma das performances mais silenciosamente devastadoras de toda a fase de grupos desta Copa do Mundo. Bem-vindos de volta. Isso é Futebol Match Filhos. E hoje estamos analisando Canadá contra a África do Sul, uma partida que foi completamente diferente do que as estatísticas sugerem. Então se prepara, porque essa aqui é pesada. Vamos montar o cenário primeiro. O Canadá chegou a esse jogo já tendo mostrado ao mundo exatamente quem é. Uma goleada de 6-0 sobre o Catar, um empate duro contra a Bósnia. Depois uma derrota apertada para a Suíça em um jogo que eles estiveram competindo até o final. O Canadá precisava de um resultado aqui, não apenas para sobreviver, mas para fazer uma declaração. E a África do Sul, a Bafana tinha algo a provar e entrou em campo parecendo saber exatamente disso. Desde o primeiro apito, a África do Sul ditou o ritmo. Pressionando alto, vencendo as segundas bolas e mantendo o Canadá recuado. Olha para os números de posse, 58% para a África do Sul. Não é uma estatística que você espera de um time que perde essa partida. É uma estatística de um time que parecia o melhor em campo, pelo menos no papel. Mas é aqui que fica interessante, porque controlar a bola e fazer algo perigoso com ela são duas coisas completamente diferentes. A África do Sul conseguiu apenas 6 chutes totais em toda a partida. 6. Desses, apenas 2 foram no gol. 2 momentos foi tudo que o goleiro canadense Maxime Crepeau precisou enfrentar em termos de ameaças reais. Enquanto isso, Ronwen Williams, o homem entre as traves da Bafana, enfrentou 5 defesas. 5. O Canadá estava batendo na porta constantemente. E eventualmente, inevitavelmente, essa porta ia abrir. Agora vamos falar sobre o que o Canadá estava fazendo sem a bola, porque essa é a parte que a maioria das pessoas vai ignorar. 42% de posse soa passivo, soa reativo, mas o Canadá não era passivo, eram disciplinados. Ficaram em um bloco compacto, absorveram a pressão da África do Sul e lançaram contra-ataques rápidos e incisivos toda vez que recuperavam a bola. 14 chutes no total, 7 no gol. Era um time que sabia exatamente o que estava fazendo, e então vieram os cartões amarelos. O Canadá levou 2 advertências no minuto 54 e no minuto 67. São 2 punições em uma janela de 13 minutos, o que diz muito sobre como o segundo tempo ficou físico. A África do Sul jogava corpos à frente, tentando romper o empate. O Canadá segurava firme, e segurar firme tem um preço às vezes. As substituições pintam um quadro ainda mais claro. O Canadá fez 5 trocas. 5. Isso não é desespero, é controle tático. Jesse Marsh enviando mensagens da beira do campo, renovando as pernas, mantendo a estrutura. A África do Sul fez 3 mudanças, todas com o objetivo de forçar algo, qualquer coisa, através daquela muralha defensiva canadense. E então, 90 minutos. O minuto 90. Quase todo mundo que assistia a esse jogo já tinha começado a escrever empate sem gols na cabeça. A África do Sul dominara a bola, o Canadá defendera bravamente. Parecia o tipo de jogo destinado a terminar empatado. E então o Canadá marcou um gol 90 minutos. Quando as pernas da África do Sul já não aguentavam mais, quando a concentração estava fragmentada, quando eles achavam que tinham feito o suficiente para garantir um ponto, o Canadá os puniu. Frio, clínico, implacável. É assim que parece o futebol de contra-ataque de elite. Você não precisa da bola o tempo todo. Não precisa dominar a posse ou acumular 12 escanteios ou jogar 40 minutos seguidos no campo adversário. Você precisa das suas chances e precisa aproveitá-las quando mais importa. O Canadá aproveitou a dele no pior momento possível para a África do Sul e no melhor momento possível para eles mesmos. Agora vamos falar de jogadores. Jonathan David foi um pesadelo para a defesa sul-africana. Em movimento constante, ameaçando atrás da linha o tempo todo. Tajon Buchanan pela direita foi elétrico nos momentos em que o Canadá tinha espaço para correr. Steven Eustáquio no meio foi o motor, o cara que garantiu que a estrutura canadense nunca quebrasse, nunca se desorganizasse, nunca abrisse as brechas que a África do Sul desesperadamente buscava. Pela África do Sul, Relebohile Mofokeng mostrou lampejos de qualidade genuína. O Suinapolis foi perigoso em momentos. Mas Evidência Makopa, que deveria ser o ponto focal no ataque, não encontrou espaço, não recebeu abastecimento e não teve sorte.
A linha defensiva canadense formada por Moise Bombito e Derek Cornelius foi simplesmente inabalável. E essa é a verdadeira história dessa partida. Não se tratou de quem jogou melhor. Não se tratou de quem mereceu vencer pelo que os olhos viram. Tratou-se de quem foi eficiente, de quem foi inteligente, de quem se recusou a piscar. A África do Sul pressionou mais alto, passou mais e controlou o ritmo do jogo. O Canadá absorveu cada segundo dessa pressão e respondeu com um único soco devastador bem no fim. Placar final: África do Sul 0, Canadá 1, e o Canadá avança para as oitavas de final. É isso que a Copa do Mundo de 2026 está entregando. Não apenas gols e comemorações, mas xadrez tático como esse. Jogos onde a sabedoria convencional é virada de cabeça para baixo. Jogos onde o time com menos posse vai embora com os 3 pontos. O Canadá veio para esta Copa do Mundo como anfitrião com algo a provar. E jogo a jogo, performance a performance, eles estão prontos. Esse elenco é organizado. Esse elenco é perigoso. E depois do que eles fizeram com a África do Sul no minuto 90 de uma fase de grupos, os times que restam neste torneio precisam começar a levar o Canadá muito, muito a sério. Se você curtiu essa análise, deixa o like, comenta aqui embaixo e nos conta qual estatística dessa partida te surpreendeu mais. Foram 6 chutes da África do Sul, as 5 defesas de Crepeau ou aquele gol no minuto 90 que ninguém viu vir? Fala pra gente nos comentários. Se inscreve no Futebol Match Phillies para mais análises completas de partidas da Copa do Mundo 2026. A gente se vê no próximo.